Volta e meia me questionam o porquê eu escolhi advogar no direito agrário. Se a minha família é do agro, se eu vi um potencial lucrativo na área e me decidi por ela, enfim, a razão pela qual eu me tornei advogada agrarista. Eu vou ser honesta em dizer aos senhores que até eu começar a receber esse tipo de pergunta, eu não tinha racionalizado o motivo ou os motivos pelos quais me fizeram me tornar especialista em imóveis rurais. Mas eu fiz o dever de casa. Então senta que lá vem história. Já respondendo à pergunta campeã, se a minha família é do agro, sim, senhores, a minha família paterna sempre lidou com questões do campo, pecuária especificamente. E meu pai e os meus tios também tiveram madeireira quando eu era criança. Contudo, eu não atribuo a esses fatos a razão pela qual eu decidi advogar no direito agrário. Não de forma direta, pelo menos. E explico por quê. Eu saí de casa muito cedo. Eu sou natural de Porto Velho, Rondônia. Eu saí com 16 anos para estudar em outro estado. Então, no período em que nós estamos saindo da adolescência, entrando na vida adulta, entendendo como o mundo funciona, eu não fui influenciada pelo meio rural. Eu não fui influenciada pelo agro. Muito pelo contrário, eu estava num grande centro de uma capital do Brasil. Contudo, eu não tenho como negar que a minha infância, as lembranças da minha infância, elas são cheias de conversas do meu pai com os meus tios, na casa da minha avó, com termos que hoje, como advogada agrarista, eu vejo todos os dias. INCRA, IBAMA, licenciamento, embargos, essas questões. Trator, diesel, trator quebrado, quem nunca, né? Logo, eu não tenho como negar que há uma influência, ainda que indireta. Dito isso, é possível que os senhores estejam pensando, então, que eu fui influenciada a atuar no direito agrário durante a graduação, durante a faculdade. Então, vamos a esta fase da minha vida, senhores. Eu fiz 5 estágios durante a graduação, 3 em escritórios de advocacia e 2 em órgãos públicos. O primeiro escritório, praticamente 100% das demandas eram revisionais de contratos bancários. Nós éramos pelos consumidores, não pelos bancos. Este escritório, senhores, ele foi muito importante na minha trajetória profissional, porque eu entrei lá arquivando e saí de lá atendendo clientes. Os advogados eram jovens, eles tinham sangue nos olhos, eles transmitiam isso para nós e não tinham preguiça de ensinar. Eu aprendi muito. Foi lá que eu adquiri a autoconfiança. Eu sempre soube que eu queria advogar, lá eu tive certeza. No segundo escritório, no segundo estágio, era um advogado apenas, mas ele advogava para 3 grandes seguradoras do país, senhores. A demanda era altíssima, ele era extremamente exigente, ele tinha uma equipe administrativa há anos, super alinhada, e nesse escritório eu aprendi a fazer audiência, senhores. Ele, como preposta, é claro, né? Mas ele não tinha dó, me jogava mesmo, e foi muito bom, muito bom. Eu fiquei pouco tempo lá, não fiquei muito tempo não, mas foi o suficiente. Meu terceiro e último estágio em escritório de advocacia foi no escritório tributarista, senhores. Escritório bem conhecido, aqui não, nacionalmente conhecido. Eu fazia uma petição ou outra, mas no final das contas o que eu fazia mesmo era dar andamento nos processos, era despachar com os magistrados. Então quando eu chegava lá, já tinha os andamentos que eu precisava dar andamento, conversar com os assessores, e foi fundamental, porque parece um serviço chato, mas ele é essencial na vida do advogado, né? Se fazer entender, fazer um despacho que surta efeito, que seja eficaz, não apenas para conversa fiada, né? Só para dar cara no processo, não. Era dar a cara no processo e fazer o processo de fato andar. Foi muito importante também. O meu quarto estágio, mas primeiro em órgão público, ele foi na Defensoria da União. E lá, no gabinete onde eu estava lotada, eram 2 matérias, previdenciário e medicamentos de alto custo. A demanda era alta, mas nós não tratávamos direto com a população, então era possível dar vazão bem rápido. Era direto apenas ali no gabinete com um defensor responsável. E para mim foi fundamental porque até então eu não tinha lidado ainda com demandas na esfera federal, em tão grande escala. Foi muito importante. Meu quinto e último estágio, que foi em órgão público, foi na Defensoria do Estado aqui do Mato Grosso do Sul, senhores.
Eu fiz concomitante ao estágio da Defensoria da União. Eu fazia meio período em cada. Lá eu era lotada no gabinete civil residual. Então imaginem os senhores a quantidade de processos. Eu chegava em carrinho de supermercado, sem exagero. Diferente do que acontecia na Defensoria da União, lá na Defensoria do Estado, na época, não sei se é assim ainda, quem fazia a triagem, conversava com o assistido antes dele ser encaminhado para o defensor, depois que ele passava ali, pegava a senha, era o estagiário, né? Conversava para passar para o defensor mais ou menos ali qual que era a situação. E eu sempre digo que eu aprendi muitas coisas lá, mas duas coisas me marcaram muito. Eu aprendi a fazer uso capião na prática, como que acontece, e aprendi, ou melhor, eu perdi a minha ingenuidade na Defensoria do Estado. Porque como nós atendíamos o assistido de início e passávamos para o defensor, nós comprávamos ali aquela história que ele estava nos contando, né? E não foi uma e nem duas vezes, senhores, que o defensor, o qual eu era subordinada, virava para mim e falava: Andréia, essa pessoa está mentindo. Andréia, nós não vamos entrar com essa ação porque essa pessoa está mentindo. Essa história está esquisita. E eu falava: não, coitado, nossa, é assim, é assado. E aí eles puxavam a dita capivara do cidadão ou da cidadã e aí me mostrava que o que a pessoa estava falando não condizia com a realidade. Então, eu sempre digo, na defensoria eu aprendi a calibrar o meu olhar para saber quando uma pessoa está faltando com a verdade, no caso, quando um cliente ou um potencial cliente possa estar mentindo, né? Para mim, foi muito importante nesse ponto, fundamental, na verdade. Ou seja, senhores, eu não tive experiência alguma com o direito agrário durante a graduação. Inclusive, eu nem tive a disciplina, a matéria direito agrário na minha grade curricular da faculdade. Olha que absurdo no estado do Mato Grosso do Sul, absurdo, né? Acredito que hoje já tenha. Eu vi o uso capião rural, uma ou outra na Defensoria do Estado, mas nada que me influenciasse a atuar no direito agrário, de forma nenhuma. Eu esquecendo uma passagem, eu fiz um curso de técnica em transações imobiliárias durante os 2 últimos anos da faculdade. Eu não sei como eu dava conta, senhores. Eu fazia 2 estágios, meio período cada, faculdade à noite, era presidente da comissão de formatura e aos sábados, o sábado inteirinho que Deus deu, eu fazia esse curso de técnica em transações imobiliárias, que foi fundamental porque eu aprendi coisas que eu não vi na faculdade, referente a contratos e referente a questões imobiliárias de forma geral, mais urbana, é claro. Eu formei em 2011, em 2012, quando eu peguei minha carteira da ordem, eu já estava prestando serviço, senhores, de revisão de contratos, de elaboração de contratos, e toda essa bagagem me possibilitou a começar a advogar de forma autônoma. Eu sou muito grata a Deus por isso. Observem que mesmo já atuando como advogada autônoma, eu não tinha a pretensão, a visão de me tornar uma advogada agrarista. Quanto mais especialista em contratos agrários. Eu não tinha, senhores. Eu providenciei fazer uma pós-graduação em Direito Imobiliário por conta já da minha experiência do curso de Técnica em Transações Imobiliárias, porque eu já prestava serviço de assessoria contratual para elaboração e revisão de contratos imobiliários, mas nada referente ao direito agrário e imóvel rural. Daí os senhores podem falar: tá ok, André, mas diga-nos então, quando e como foi que você descobriu o direito agrário, que ele passou a ser uma opção? Senhores, primeiro eu descobri o que eu não gostava de fazer e o que eu não suportava fazer no direito. Foi assim que eu descobri que eu gosto do direito agrário. Antes de Deus mandar um cliente produtor rural para mim, eu tive várias experiências, eu advoguei em vários ramos do direito. Eu peguei os tempos áureos da correspondência jurídica. Eu fui correspondente de um banco, de um plano de saúde e de um partido político. No banco eu prestava diligências trabalhistas, eu era audiencista. Senhores, eu fiz muitas audiências, 400, 500 audiências. O bastante para eu saber que eu não queria atuar no trabalhista. Respeito muito os colegas, aprendi a fazer audiência de verdade porque a audiência civil ela é muito polida, na audiência trabalhista é necessário você ter um pulso firme, senão você acaba prejudicando o seu cliente, o advogado precisa se impor muito mais, enfim, foi uma experiência boa, mas não para a vida inteira. O plano de saúde era esfera civil, eu já conhecia, era tudo tranquilo. O partido político, direito eleitoral, por N motivos que não convém, eu também não
não tive afinidade. Prestei serviços para um colega do meu estado, criminal, também foi o bastante para eu saber que eu não queria frequentar aquele ambiente. Previdenciário, eu tenho um processo daquela época, 10 anos de processo, e eu vi que, apesar da minha experiência na Defensoria da União ser boa, o lado, quanto advogado, não é tão bom, né? Atuar como defensoria, parece que o processo anda mais rápido. Às vezes, só uma impressão, mas não gostei da experiência. E direito de família. Direito de família, nós pegamos um processo que eu falei, não dá, não quero lidar com esses tipos de problemas. E até que Deus mandou um produtor rural e foi a melhor coisa que aconteceu. Nós precisamos, para resolver a demanda dele, ir até a fazenda, conversamos com ele, com a esposa, conhecemos os filhos, os netos, tomamos um cafezinho. Eu falei, pronto, é neste ambiente que eu quero estar. É claro, senhores, que nem todos os atendimentos nós precisamos ir à fazenda, tomar um café e ser tão agradável como uma visita. Mas eu me senti confortável conversando sobre aqueles assuntos que nós precisávamos tratar, assuntos que geralmente não são assuntos fáceis, mas eu me vi confortável naquela situação. E foi ali que eu observei que eu queria lidar não com direito agrário, mas eu queria lidar com o produtor rural. E aí, nesse momento, é claro que eu não sabia aonde que eu ia me encaixar ali, né? Direito agrário, ele é muito amplo. E como eu já tinha experiência do direito imobiliário, as questões contratuais, foi natural eu procurar saber mais sobre os contratos agrários e me aprofundei e sou apaixonada por esse ramo, não apenas pelo assunto, porque eu vejo sentido nele, e ainda que muitos bradem dizendo que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito, eu penso que nós precisamos gostar e ver sentido, ter satisfação nas nossas obrigações, ou pelo menos boa parte delas. Porque, é claro, terão coisas que não serão satisfatórias e nós precisaremos fazer. Mas boa parte delas, sim. E eu vejo sentido, eu gosto de lidar com o produtor rural, eu não tenho dificuldade. As falas, às vezes, diretas, isso não me assusta, muito pelo contrário, me agrada. Eu penso que é uma forma de saber exatamente o que o produtor rural está pensando. Eu tenho facilidade em lidar com o produtor rural. A bem da verdade é essa. Nunca tive problemas, nunca. Esse ano de 2025 faz 10 anos que eu atuo com os produtores rurais. Nunca fui desrespeitada, nunca aconteceu nenhuma situação que eu precisasse demitir o meu cliente por desrespeito. Não, nunca aconteceu. Aconteceu por outros motivos, mas por desrespeito, nunca. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para que os senhores me conheçam, é claro, né? Conheçam um pouco mais da minha história, mas também, senhores, eu digo isso porque muitos podem se sentir pressionados a decidir por um nicho do direito que provavelmente seja mais rentável. O que vai ser mais rentável é aquilo que nós conseguimos fazer da melhor forma por um tempo mais longo, por um tempo maior. Por quê? Porque não tem serviço de qualidade que se sustente quando nós não vemos sentido e não gostamos do que fazemos. Nós seremos medíocre e não dará dinheiro. Então eu tenho as minhas ressalvas aí quanto a falar que determinado nicho é um oceano azul, que isso, aquilo, outro. Eu penso que o oceano azul, cada um sabe qual é o seu. Pode estar um pouco confuso, mas no final das contas, todo mundo sabe o que salta aos seus olhos, o que faz sentido para a sua vida. Porque sim, boa parte da nossa vida é trabalhando. Então, por todos esses motivos, diretos e indiretos, eu escolhi advogar no direito agrário para o produtor rural. Até mais.